Entenda por que o seu melasma não clareia. Sejam bem-vindos a esse encontro maravilhoso, onde eu vou falar um pouquinho para você por que muitas vezes você faz aí vários procedimentos estéticos ou já fez várias coisas aí durante a sua vida e não conseguiu ter resultado no clareamento do seu melasma. Então, o tema de hoje, da nossa semana aqui de encontros, onde eu vou te ensinar como controlar e clarear o melasma de forma natural em casa, entenda por que o seu melasma não clareia. E existem 4 motivos por que isso acontece. E eu sei que você que tem o melasma, você já fez de tudo, né? Tudo que é possível realmente para conseguir, de fato, ter um resultado aí no clareamento do melasma e às vezes, né, muitas das vezes você teve sucesso, mas teve efeito rebote. E existe um motivo para isso, tá? O melasma, como eu já comentei com vocês, ele é uma doença de cunho inflamatório, ou seja, envolve o processo de inflamação crônica sistêmica do nosso organismo. E esse processo ele acontece aí lentamente ao longo da nossa vida. Aí vai chegar um momento que se o seu corpo estiver, né, de alguma forma inflamado, você vai observar o melasma aí na sua pele. E como que a gente faz para controlar a formação dele, para clarear, para minimizar os efeitos da melanogênese na nossa pele? A gente precisa desinflamar. No entanto, existem 4 motivos que podem aí estar interferindo no controle e no clareamento do melasma ao longo dos anos aí da sua vida. E eu vou começar a falar sobre exatamente esse processo de inflamação e intoxicação. E quando a gente fala de inflamação e intoxicação, as pessoas podem pensar, ai, mas eu me alimento bem, ai, mas eu só como comidas saudáveis. Tudo isso a gente precisa rever, tá? Tudo isso a gente precisa rever, porque por mais que você coma alimentos que são considerados saudáveis, esses alimentos nem sempre eles são compatíveis. Existe o que a gente chama hoje de alimentos FODMAP. São alimentos que por mais que eles sejam saudáveis, quando você consome eles são de difícil digestão, porque acontece ali um processo de fermentação dentro do intestino e aí ele não vai ser digerido de forma tão adequada. No entanto, quando você consome esses alimentos de forma separadas, você consegue ter um melhor aproveitamento desses nutrientes e aí você tem o processo de desinflamação de uma forma muito mais eficiente. Mas não é só a alimentação que faz com que o nosso organismo fique inflamado. Tem também o processo de intoxicação. E o processo de intoxicação, ele é todo dia, o tempo todo, a todo momento. Por isso que é tão importante nós desinflamarmos e também desintoxicarmos. Por quê? Esses 2 processos precisam andar junto. Mas, Josi, como que a gente desintoxica? Tudo intoxica nós, né? A luz, o som, o estresse do dia a dia, a poluição, o sol, todos esses fatores acabam intoxicando a gente diariamente. Como que a gente faz para evitar esse processo de intoxicação e inflamação o tempo todo? Primeiro, para desinflamar, você precisa melhorar os seus hábitos, escolher melhor os alimentos, saber fazer essas combinações desses alimentos ali no dia a dia, que vai com certeza facilitar muito, muito, muito a sua vida. E o processo de desintoxicação, ele tem um protocolo que nós fazemos dentro da comunidade de beleza plural, onde eu ensino as minhas alunas da comunidade a desinflamar e a desintoxicar ao mesmo tempo, para que você, ao longo do tempo aí, ao longo do processo que você vai estar fazendo dentro da comunidade, você consiga desinflamar e desintoxicar. Não é um processo que acontece do dia para a noite, a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente consiga de fato ter um resultado que seja duradouro, que seja a longo prazo e que sua pele não sofra mais com o melasma por conta da inflamação e por conta da intoxicação, tá? Então, um organismo que está
intoxicado, um organismo que está inflamado, ele vai dificultar o seu processo de regeneração celular e vai dificultar o controle e o clareamento do melasma. Então, por isso que é tão importante você passar por esse processo de desinflamação, esse processo de desintoxicação. A gente tem que ter esse conhecimento, saber quais são os protocolos certos para que você consiga colocar isso em prática na sua vida e aos pouquinhos você consiga de fato ir desinflamando e desintoxicando, tá? Boa noite Cléo, boa noite Suliane, as meninas da comunidade, da turma 3, sejam bem-vindas, tá? O segundo motivo que causa ali inflamação na nossa pele, no nosso organismo, é usar cosméticos inapropriados. Eu vejo muito isso, gente, muito. Eu faço aquele quadro do Josi indica para vocês, é quando vocês mandam fotinhas lá dos produtos que vocês utilizam e muitas de vocês usam produtos ali inadequados ou fazem combinações que não são ali adequadas para o tipo de pele de vocês. Josi, mas como que faz então? Porque tem tanta informação, as pessoas estão dando tanta dica, vendendo tanta coisa, como que eu sei qual é o meu tipo de pele, qual é o produto necessário ali para minha pele? Nesse caso, a gente precisa passar por um processo de uma avaliação. Você precisa pedir, solicitar ali a um profissional que te ajude, de fato, a fazer essa avaliação da sua pele para que ele consiga indicar os produtos adequados para você. Nem sempre aquele produto que a blogueira está te indicando, que a sua mãe está te indicando, que a sua irmã, que a sua prima, enfim, pessoas ali que você conhece estão te indicando, é o ideal para você. Você tem que entender que a sua pele é diferente, que o ambiente que você vive é diferente, que o alimento que você consome é diferente, então tudo é diferente. Então a gente não tem como usar a mesma coisa que a fulana de tal usa, que a ciclana de tal usa, porque o nosso organismo se comporta de uma forma diferente com base no ambiente em que a gente vive. Então, às vezes a gente está de fato usando produtos inadequados que não estão ajudando a nossa pele e está às vezes até fazendo aí um processo de efeito rebote que pode acontecer em algum momento. Eu entendo que tem muita propaganda de muitas marcas, e agora tem as marcas coreanas e várias coisas, mas a gente precisa entender o que a nossa pele realmente precisa para que no final de tudo isso a nossa pele se regenere e não regrida, tá? Que ela se regenere e não regrida. Qual que é a base ali da nossa comunidade de beleza plural? É que vocês possam fazer o processo de regeneração celular de duas formas, de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora, como que a gente faz? Com alimentação, tá? Fazendo melhores escolhas, escolhendo alimentos compatíveis, que não são food maps, que são esses alimentos que acabam fermentando no nosso intestino e aí causa mal-estar e vai causar o processo de inflamação e o processo de regeneração, com base nos ativos adequados ali para as necessidades reais da sua pele, tá? Então, essas são as duas formas que você tem de regenerar a sua pele: a alimentação e ativos apropriados conforme a necessidade da sua pele, e isso a gente une, dentro da nossa comunidade Beleza Plural para você aprender e você tenha acesso a todos esses protocolos, esses processos que vão te ajudar a fazer ali, a ter resultados, a ter o controle do melasma a longo tempo. Por que eu criei a comunidade Beleza Plural? Justamente para te ensinar como fazer esse processo de forma totalmente natural, para que você tenha de fato um resultado que vai ser a longo prazo, não é um resultado que vai durar ali 1, 2, 3 meses, é um resultado que dure para a sua vida toda. No entanto, você precisa primeiro passar pelo processo de regeneração celular dentro e passar pelo processo de regeneração celular fora. E o processo de regeneração celular dentro a gente faz
com base no detox, no processo de desintoxicação e no processo de desinflamação. Sem desinflamar e sem desintoxicar, não tem como a gente regenerar as nossas células para que elas consigam produzir células novas, células saudáveis e fazer com que o processo natural ali de controle e clareamento do melasma aconteça, tá? Então, sempre precisa passar por esses dois processos. Terceiro fator ali que faz com que o seu melasma não clareie, fazer vários procedimentos estéticos, tá? Fazer vários procedimentos estéticos. Não adianta fazer procedimento estético se você não passar pelo processo de regeneração celular, desintoxicando e desinflamando. Por quê? Quero que vocês entendam isso de uma vez por todas. Primeiro, quando você vai fazer um procedimento estético na sua pele, esse procedimento estético por si só, ele já vai fazer ali, né, causar um processo inflamatório, mesmo que pequeno, mesmo que seja uma limpeza de pele, mesmo que seja ali só um peeling suavezinho, mesmo que seja qualquer coisa, tá? Porque já vai causar uma pequena inflamação, tá? Já vai causar uma pequena inflamação. Aí você vai, né, na tentativa de fazer com que o seu melasma clareie e faz esse procedimento. No entanto, você não passou pela etapa de regeneração celular de dentro, tá? Você não passou pela etapa de regeneração dentro, você não fez a desintoxicação, você não fez a desinflamação, você não fez a desparasitação. E aí, o que acontece? Você tem um resultado, daqui 2 meses você vai ter ali o famoso efeito rebote muito mais intenso, tá? Muito mais intenso, porque o seu organismo já está inflamado e você foi lá, fez um procedimento estético que causou mais uma inflamação. Então, você tem 2 inflamações na sua conta que depois vai ser revertido ali, né, sentido pela sua pele. Por isso que é tão importante o processo de desinflamação, o processo de desintoxicação, o processo de eliminação dos metais tóxicos, das impurezas do organismo, para que a sua pele limpe. Pensa, o melasma, ele causa aquela mancha, né, amarronzada ali na sua pele, em várias regiões, e essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de melasma e os órgãos que eles estão, que eles podem estar relacionados em um dos nossos encontros. Então, quando você tem esse melasma amarronzado na sua pele, é como se fosse realmente não queria usar essa palavra, mas é como se fosse uma sujeira, tá? Por quê? Porque o organismo está intoxicado, ele está inflamado, ele não está limpo, né? Existe ali algumas questões que precisam realmente ser limpas. Então, quando você faz uma faxina, quando você começa a limpar, você começa a ver essa transformação acontecendo no seu corpo e, como consequência, você consegue ver essa limpeza na sua pele. Então, de uma forma mais genérica, é assim que funciona em relação ao melasma, uma forma leiga para vocês conseguirem entender. Então, precisa desintoxicar, precisa eliminar os metais, precisa fazer o processo de desparasitação. Então, todos esses protocolos a gente tem disponível dentro da comunidade Beleza Plural, é onde eu ensino as minhas alunas a fazerem todos esses processos que, com o passar do tempo, elas vão colocando em prática tudo isso e vão tendo resultado, tá? O resultado ele não vem do dia para a noite, não é só passar um creminho que você vai ter um resultado. O skincare, ele é parte do tratamento, ele é parte do protocolo, mas ele não é a etapa principal. Por quê? Porque não adianta, é a mesma coisa que fazer ali o procedimento estético, né? Ficar só usando o skincare sem você limpar por dentro. Uma hora isso vai voltar ali à tona, esse melasma vai voltar, porque como ele é uma questão interna, ele é uma questão inflamatória. Se a gente não limpa, não adianta nada tentar limpar por fora se a gente não está limpando por dentro, tá? Então, fazer vários procedimentos estéticos ou usar, né, produtos de skincare, clareadores ali que são inadequados,
ácidos em cima de ácidos, sem fazer o processo de desinflamação e desintoxicação, você não vai conseguir clarear e controlar a formação do seu melasma, tá? O quarto passo aqui, gente, que é o mais comum e o mais desesperador que eu vejo nas minhas clientes, nas minhas alunas, é não ter paciência, tá? É não ter paciência. Você quer ter um resultado rápido, mas não entende que o melasma já está aí na sua pele há 5, 10, 15 anos. E esse processo, né, de desinflamar e regenerar a pele, ele é lento, tá? E quanto mais a gente envelhece, mais ele demora. Quanto mais a gente envelhece, mais ele demora. Só para vocês entenderem um pouquinho, né, fisiologicamente, explicando para vocês isso, tá? O que acontece? Quando nós somos criança, né, na nossa fase criança ali, a nossa pele, ela tem um tempo de regeneração, tá? Esse tempo de regeneração da nossa pele, quando criança, ele demora de 15 a 20 dias, tá? De 15 a 20 dias. É um processo bem rápido, né? Um exemplo, né? A criança foi lá, machucou, cortou o dedo. Dentro desse período ali de 15 a 20 dias, a gente vai ver, já tá cicatrizado, já tá curado. Quando você passa ali dos 15 até os 35 anos, até os 30 mais ou menos, esse processo ele já aumenta para mais de 30 dias, tá? Então, o processo de regeneração, ele já duplica, ele aumenta para mais de 30 dias. Então, se você faz um cortinho, qualquer cortinho que seja, ali, ou se você tem uma espinha, e aí você dá uma mexidinha nela, você pode perceber que mais ou menos uns 30, vai uns 20, 30 dias para ela começar a cicatrizar e ficar um pouquinho mais clarinha. Quando a gente passa dos 35, e aí só vai aumentando a nossa idade, ao passo que aumenta a nossa idade, aumenta também esse processo de regeneração celular. Esse processo ele fica muito mais lento, tá? Então ele passa ali de 40, 45, conforme você vai ficando mais velha, vai aumentando esse processo. Então não adianta você querer fazer o processo de regeneração celular em 2 meses. Não existe isso, tá? Você precisa primeiro aprender o passo a passo ali. O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer depois? Você precisa realmente aprender esse processo para você colocar em prática para o resto da sua vida, porque é assim que você vai conseguir controlar e clarear o seu melasma. Para quem é o Beleza Plural, para quem é a comunidade Beleza Plural, para você que quer de fato aprender como fazer todo esse processo, porque eu ensino dentro da comunidade. Você vai de fato aprender, levar tudo isso para sua vida. E aí, durante todo esse período, até quando você, enfim, né, até o resto da sua vida, você vai estar em evolução, colocando tudo isso em prática, limpando o seu organismo, tá? Desintoxicando, desinflamando. Você precisa, de fato, entender que o melasma que está na sua pele, ele está aí há 5, 10, 15, 20 anos, né? Eu tenho alunas com mais de 60 anos, que tem melasma há 20, 15 anos, é muito tempo com melasma. Então, uma mulher que está com 55, 60 anos, ela já está na menopausa, então o corpo dela já é mais lento. Então, tudo isso precisa ter o quê? Paciência, paciência, paciência. Gente, não é do dia para a noite, tá? Não é de fato do dia para a noite. A gente precisa entender esse processo, porque muitas alunas, elas, hoje nem tanto, né? Hoje, graças a Deus, todas vocês têm um pouquinho mais, você já vem com a consciência, já vem preparada para esse processo, para de fato aprender e passar por esse processo. Mas eu tive muito no início, muitas alunas que queriam ter resultado em 2 meses. Não tem como, tá? Não tem como. Se você já tem mais de 30, 35, 40 anos, você precisa entender que fisiologicamente o seu organismo ele começa a passar pelo processo de regeneração celular depois de 30, 40 dias, tá? Depois de 30, 40 dias é que você vai conseguir ter um resultado. Mas até quando você vai ficar esperando para ter esse resultado, tá? Até quando você vai ficar esperando? Não tem como. A gente precisa começar agora, precisa começar a aprender para que
Quanto mais rápido a gente passa por esse processo, mais rápido também vem o nosso resultado. Quanto mais velha a gente vai ficando, quanto mais o tempo vai passando, mais lento o nosso organismo fica, mais difícil é para você conseguir controlar e clarear o seu melasma. E aí o que você vai fazer? Recorrer à hidroquinona, recorrer aos procedimentos estéticos, e aí você fica sempre nesse ciclo vicioso de efeito rebote, gasta dinheiro com hidroquinona, com procedimento estético, efeito rebote, e assim vira um ciclo sem fim. E tratar o melasma pela raiz, que é a nossa base, que é o essencial, que é o ideal, não acontece. Então, por isso que é tão importante você aprender como desintoxicar, como desinflamar, como melhorar a sua alimentação, quais os alimentos você precisa escolher ali durante o dia a dia. As inscrições para a comunidade de beleza plural, elas vão acontecer até o dia 8, tá? Até o dia 8. E no dia 16 a gente vai começar com o nosso protocolo detox. E na semana antes do dia 16, que é na semana do dia 10, a gente vai fazer o protocolo do chás. O protocolo do chás é um protocolo onde você vai começar a inserir na sua rotina chás que ajudam no processo de controle e clareamento do melasma. Chás que possuem ali ativos inibidores que vão ajudar o seu organismo a desinflamar e também a clarear o melasma de forma totalmente natural. Tá? Na semana seguinte, a gente vai fazer o protocolo de detox, que aí é onde você vai começar a inserir os alimentos que vão fazer o processo de desinflamação do seu organismo. Na semana seguinte, a gente vai aprender o protocolo de desintoxicação, que é um outro protocolo que eu ensino para as alunas da comunidade, onde você começa a limpar, né? Você já está começando, na primeira semana você já vai fazer o protocolo do chás, depois o protocolo o detox, depois o protocolo de desintoxicação. Depois tem outros protocolos de ajuste hormonal, tem o protocolo da carnívora, tem o protocolo de desparasitação, tem o protocolo para ajudar você a melhorar as suas vitaminas, né? Vitamina D, vitamina B12. Tem todos esses protocolos te ajudam a limpar, desintoxicar o seu organismo e como consequência você também vai limpando o seu melasma, tá? Você vai limpando o seu melasma. Oi, Jaqueline, seja bem-vinda, tá? Então esse processo de clareamento e controle do melasma, ele precisa de fato acontecer para que você tenha um resultado que seja a longo prazo. Se não tiver um resultado a longo prazo, você vai sofrer toda vez com efeito rebote, com efeito rebote, com efeito rebote. E assim, gente, o efeito rebote, ele não tem fim, porque o melasma, ela é uma doença de cunho inflamatório. Enquanto você estiver inflamada, você vai estar com o melasma na pele. Enquanto você estiver inflamada, você vai estar com o melasma na pele. E existe um protocolo que te ajuda nesse processo, tá? E eu ensino esse protocolo dentro da comunidade de beleza plural, passo a passo. Toda semana você vai receber um protocolo novo. Aí você pode se perguntar: Josi, mas eu não tô conseguindo acompanhar os protocolos, não tô conseguindo fazer dentro do período ali que você tá propondo, o que eu faço? A minha dica para você, que às vezes vai entrar na comunidade, vai estar ali com a gente, o mais importante é você aprender, tá? É você aprender. Às vezes vai acontecer algum imprevisto, né? Por exemplo, eu tô com uma cliente que entrou na nossa comunidade e aí o pai dela acabou sendo internado, né? Então, ela tá com essa questão de família, ela não vai conseguir fazer os protocolos, vai passar por uma situação complexa. Mas o que a gente faz nesses casos? A gente tem ali, né, a paciência, entender o momento também da nossa aluna, mas ela vai deixar tudo registrado, tudo ali vai estar tudo gravado, você tem acesso a esse material
por um ano, por um período de um ano, que é um período bastante longo, para você rever. Tem tudo em PDF para você acompanhar, né, o passo a passo. Depois você recebe no final do protocolo um PDF bem certinho, que eu deixo explicado ali o passo a passo de tudo que você tem que fazer em todas as etapas para você acompanhar e fazer para o resto da sua vida, né? Aconteceu algum evento que não deu para você fazer os protocolos agora dentro da comunidade, mas você vai ter depois, no final dos 6 meses que vocês ficam ali dentro da comunidade, esse PDF que eu disponibilizo para as alunas, onde tem o passo a passo, né? Todas as etapas. Etapa número 1, o que vocês têm que fazer? Etapa número 2, o que tem que fazer? Etapa número 3, o que você tem que fazer? O meu protocolo dentro da comunidade ele é dividido em 3 etapas, tá? Em 3 etapas. Então, na primeira etapa, a gente vai fazer todo o processo de desintoxicação e desinflamação. Então, você vai desinflamar nesse período. Esse período de desintoxicação e desinflamação, ele dura um determinado tempo, tá? Ele vai demorar ali entre 2 meses, mais ou menos. Josi, por que esse tempo todo? Como eu falei antes para vocês, a partir dos 30 anos de idade, o nosso organismo demora mais de 40 dias para começar o processo de regeneração celular, tá? Mais de 30, 40 dias. Então, a gente tem ali 2 meses para você aprender todo o processo de desinflamação, desintoxicação, limpeza do seu organismo e fazer toda essa faxina mesmo para você começar a ter resultados. Nesse período, você aprende o protocolo de desinflamação, o protocolo de desintoxicação, o protocolo do chás, o protocolo da carnívora, o protocolo de ajuste hormonal, o protocolo das vitaminas, para melhorar, né, as questões das vitaminas do nosso organismo. Então, são vários protocolos que vocês aprendem para colocar em prática nesse período de 2 meses. O próximo protocolo é começar a usar ali o skincare e fazer ali realmente o processo de regeneração da sua pele na parte externa. Josi, mas eu quero começar a fazer esse processo junto. Não tem problema, você pode fazer esse processo junto. Só que é necessário que você primeiro entenda, né, ali o passo a passo do protocolo para desinflamar e desintoxicar. O último protocolo é contínuo, né? Você já aprendeu todos os outros. Então, o último protocolo, que é a nossa terceira etapa, você já vai ter esse conhecimento, então você já vai ter intrínseco ali na sua rotina, já virou rotina isso para você. Então, você só continua e faz o protocolo de manutenção, que é um protocolo especial que as alunas recebem para manutenção e clareamento do melasma de forma contínua, tá? E cada uma recebe conforme a necessidade da sua pele. Então, por exemplo, Josi, eu tenho um melasma grau 1, né? Ou melasma grau 2. O melasma grau 1, grau 2, não necessariamente precisa passar por um procedimento estético, tá? Não precisa. Você fazendo ali a primeira e a segunda etapa, você já tem um resultado excelente. O melasma grau 3, o melasma grau 4... Tô ficando sem voz. Que é aquele melasma que tá mais oxidado, tá? Que é aquele melasma que já sofreu ali vários efeitos rebote. Às vezes você precisa passar por um processo de peeling, principalmente algum peeling, né? Para remover aquela melanina que tá oxidada. Então você recebe ali a indicação de qual procedimento você vai estar fazendo. Além disso, tem ainda as indicações de máscaras, de peelings naturais, coisas naturais que vocês podem estar inserindo no dia a dia de vocês para o processo de manutenção desse melasma, tá? De manutenção do controle e clareamento. Gente, melasma tem controle, melasma tem clareamento, só que se você não aprender a desintoxicar, a desinflamar, você não consegue ter um resultado que seja realmente efetivo no nosso tratamento, tá? Você precisa passar por essas etapas, aprender essas etapas, tá? São etapas da jornada. Então, cada etapa ali precisa ser aprendida e colocada ali em prática diariamente para que aconteça esse processo
de controle e clareamento. Mas, Josi, sempre tem, né? Eu não tenho tempo para acompanhar, né, o grupo, o que eu faço? Fica tudo lá nos links, os PDFs, eu envio. Não tenho tempo agora, né? Às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida, não vai ter tempo. Então, deixa tudo salvo, tá? Cria uma pasta lá no seu Drive, em algum lugar no seu computador e deixa tudo salvo. E aí, em algum momento que você tiver tempo, você já começa a fazer todos os protocolos. Que, gente, não tem erro, tá? O protocolo do chá, você começa a fazer ele ali, naquela semana você já vê diferença no seu corpo, na sua pele, no seu cabelo, na sua unha. É uma coisa de doido, assim, sabe? E é só chás, né? Mas são chás que a gente estuda, que são cientificamente comprovados, que tem a forma certa de você tomar eles, a quantidade certa, a rotina certa. Não é tomando chá assim de qualquer jeito. Então é um protocolo específico que eu criei, que eu desenvolvi, altamente eficaz, justamente para ajudar vocês que têm a pele com melasma a controlar ele de dentro para fora, tá? Mas Josi, eu não tenho dinheiro. Gente, 12 vezes de R$41. R$41. O que é R$41? Nada, tá? Nada. Levando em consideração que você vai ter um conhecimento que você vai levar para o resto da sua vida, vai poder colocar em prática para o resto da sua vida. Você tem noção disso? Tá? Lembra aí o tanto de dinheiro que vocês já gastaram com procedimento estético, com produto caro. Só um clareador desses que a gente tem, que a gente conhece aí no mercado, custa uns R$300. Não é verdade? Tô mentindo? Não tô, né? Tem uns aí de uma marca, uma tal de Skin, alguma coisa, que custam uns 400 e poucos reais. Tô mentindo? Não tô, tá? Tem aquela marca também da Roseli Siqueira lá, que custa... Quantos reais que custa? Um clareador dela, tá? Que muitas de vocês já compraram. Teve algum efeito? Tenho certeza que não, tá? Então, é um valor muito simbólico perante todo o conhecimento que vocês vão ter ali, que vocês vão levar de fato para a vida toda de vocês. E eu poderia cobrar muito mais caro, né? Pela minha entrega, pelo tempo que eu dou para vocês ali de 6 meses dentro da comunidade, todos esses protocolos. Todas as alunas recebem avaliação da pele. No final, né, do nosso contrato, vocês vão receber uma avaliação com essa orientação de como seguir esse protocolo para o resto da vida, tá? Também conforme durante o período aí de 6 meses, eu vou mandando, né, para as alunas esses protocolos, essa avaliação para elas. Então, é muita coisa, muita entrega por esse valor que é realmente muito simbólico. E conhecimento, né, como a Jaque falou, abre portas. Você tá ali tendo esse conhecimento e você vai levar isso pro resto da sua vida, tá? Pro resto da sua vida. Josi, não deu certo pra mim. Gente, juro pra vocês, só não dá certo, assim, se não fizer mesmo, tá? A não ser que, assim, que você tenha uma doença crônica, que você precisa tomar, assim, aqueles medicamentos tarja preta, que dá aquele monte de efeito colateral, que inflama tudo. E aí, nesses casos, assim, realmente é muito difícil, tá? Mas mesmo assim, nesses casos, eu aconselho ainda você a fazer, para você minimizar os danos que doenças crônicas, doenças autoimunes causam no organismo, tá? Mesmo nesses casos de doenças crônicas e autoimune, eu ainda indico vocês a entrarem e fazerem e seguirem o protocolo, porque vale muito a pena. Isso minimiza muito, 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 muito mesmo, tá? Eu tenho várias alunas que têm doenças autoimunes que conseguiram, assim, além de controlar o melasma, controlar a própria doença autoimune, seguindo ali o passo a passo do protocolo, tá? Então não tem como, tá? Quanto tempo demora para ver resultados? Isso vai depender muito de cada caso, tá? Como eu falei antes para vocês, toda mulher que tem mais de 30 anos, o processo de regeneração celular, ele demora de 30 a 40 dias para começar a acontecer, tá? De 30 a 40 dias, 45 dias, dependendo do caso, dependendo do seu grau de inflamação, até mais tempo. Então, assim, depois de 30, 45 dias, você já vai começar a ver
a diferença na sua pele. Tem pessoas que começam a ver mais rápido, com 1, 2, 3 semanas já começa a sentir diferença na pele, mas depende muito do processo de regeneração, né? Do processo realmente de aceitação do seu organismo ao processo de tratamento, tá? Então, algumas pessoas vai ser mais rápido, algumas pessoas vai ser muito mais demorado. Você precisa entender esse processo em você, tá? Precisa entender esse processo em você. Precisa não se culpar, não se julgar, não se colocar para baixo, não se colocar em uma posição de vítima nesse sentido, porque você está passando por um processo e você vai melhorar aos poucos, tá? Você vai melhorar aos poucos, você sabe das suas limitações, você sabe do que você pode, do que você não pode, da sua rotina, então você se conhece. Você entende o que acontece com você ali na sua rotina, então você também precisa entender que esse processo às vezes para você vai ser um pouco mais lento, tá? Vai ser diferente às vezes de uma outra pessoa que às vezes tem uma outra rotina, um outro estilo de vida, enfim, é a mesma coisa que comparar nós, né, com a vida, por exemplo, da Virgínia. Não tem como, né? Então são organismos, você tem que entender assim, são organismos diferentes. Então às vezes o seu organismo vai ser um pouquinho mais lento, o da outra pessoa vai ser um pouquinho mais rápido, ela vai ter um resultado um pouco mais rápido. Então você precisa também compreender esse processo, tá? Com amor, com aceitação, entendendo a sua rotina. Às vezes você tem filhos, às vezes o seu filho é mais recém-nascido, né? Tem pouca idade, tem o processo do sono também que precisa regular. Então olha quanta coisa ali que precisa ser de fato compreendida, e a gente não pode acelerar, né? Querer acelerar mais do que a nossa própria fisiologia, tá? Existe a fisiologia ela tem um processo, a gente não consegue mudar isso, tá? Então, para uma mulher que tem mais de 30 anos, esse processo de regeneração, ele começa a acontecer depois de 30, 40, 45 dias, tá? Algumas pessoas, dependendo do estilo de vida, pode até observar antes, mas é muito raro, tá? Geralmente não acontece, tá? Por quê? Porque isso é fisiológico é da nossa natureza, é o nosso organismo que realmente funciona dessa maneira, e tem todo o processo também da nossa rotina que influencia. Então, se você tá buscando um resultado ali que vai ser, tipo, em 15 dias, desiste, tá? Desiste. Eu vou ser bem sincera aqui com vocês, não vou mentir, porque não é assim que funciona realmente. O melasma é uma doença de pele de cunho inflamatório, tá? Inflamatório. Enquanto a gente estiver inflamada, a gente vai observar o melasma. Quando você começar a desinflamar, de fato, você vai observar que o melasma também vai indo embora junto com o processo de desinflamação, tá? Mas existe um passo a passo, um protocolo, algo que precisa ser feito ali diariamente para que você consiga de fato ter esse resultado, tá? E eu ensino tudo isso, gente, dentro da comunidade Beleza Plural, onde você recebe ali toda semana os protocolos. De vez em quando eu dou um descansinho para vocês, tá? De vez em quando eu dou um descansinho de uns dias, uma semaninha, aí eu dou um descansinho e aí depois a gente volta com os protocolos tudo de novo, tá? Mas por quê? É com esse intuito mesmo de vocês aprenderem, de vocês se desenvolverem, de vocês terem esse conhecimento, de vocês terem autonomia para desenvolver todo esse protocolo ao longo do tempo e o tempo que vocês quiserem também. Não é uma coisa assim, não, tem que fazer essa semana isso, tem que fazer essa semana aquilo. Não, eu sou exigente, mas não sou tanto assim. Olha que eu já melhorei bastante, tá? Antigamente eu era mais exigente, mas eu também compreendo que cada uma tem o seu tempo. E você também precisa compreender que você tem o seu tempo, tá? E que esse tempo, ele precisa ser respeitado. E a gente precisa também respeitar a fisiopatologia do nosso organismo. Então, ele funciona de uma forma para cada pessoa. Algumas pessoas vão passar por esse processo de regeneração celular mais rápido, outras pessoas nem tanto, mas mesmo assim o processo ele é o mesmo, ele precisa acontecer para que você tenha resultado, tá? Para que você tenha resultado, tá? Então só recapitulando aqui para lembrar do nosso tema de hoje que eu falei para vocês, tá? Entenda porque o seu melasma não
clareia. O primeiro tema foi, por quê? Primeiro passo, seu corpo está intoxicado e inflamado. Então, você precisa desintoxicar, você precisa desinflamar. E é isso que a gente aprende dentro da comunidade Beleza Plural, passo a passo, tá? Passo a passo. Usa cosméticos inapropriados, então você precisa entender a necessidade real da sua pele, quais os ativos que são necessários para acontecer o processo de regeneração celular. E isso eu também disponibilizo para vocês dentro da comunidade, tá? Vocês têm acesso aos ativos, às indicações que eu faço para cada aluna de forma individual, para vocês conseguirem regenerar a pele de vocês, tá? Terceiro passo, fazer vários procedimentos estéticos ali sem passar pelo processo de desinflamação. Não adianta fazer procedimento estético se você não desinflamar. Você tem que desinflamar primeiro, tá? Você precisa fazer um procedimento estético? Nem sempre, vai depender do grau do seu melasma. É grau 1, é grau 2, é grau 3, é grau 4. A gente entende que grau 3 e grau 4, às vezes até um grau 5, pode ser que você precise fazer um procedimento. Mas quando você tem que fazer esse procedimento? Depois da etapa de regeneração celular, tá? Dentro e fora. Antes disso, vai ter efeito rebote e você vai ter que passar por esse processo tudo de novo. Tudo de novo, aquela loucura, tudo de novo, tá? Quarto, não ter paciência. Paciência é realmente uma virtude. Você precisa entender as etapas, precisa entender o seu organismo, precisa entender o processo de regeneração celular que o seu organismo passa, tá? Cada pessoa tem um processo. Então, se você não seguir esse passo a passo aqui, você não vai conseguir controlar e nem clarear o seu melasma, tá? Dentro da comunidade Beleza Plural, a gente tá aqui para te ensinar a passar por esse processo, para você aprender e, como consequência, né, levar isso para o resto da sua vida, e você vai melhorar sua saúde física, mental, melhorar a sua pele, melhorar a sua relação com você mesma, melhorar a sua autoestima, né? Tendo esse conhecimento, não tem erro, você com certeza vai conseguir o resultado que você deseja. E assim, eu não faço promessa, tá, gente? Eu tô aqui como professora, como mentora de mulheres maravilhosas que querem evoluir, que querem ter autonomia para conseguir controlar e clarear o seu melasma de forma natural, que não querem ficar o resto da vida gastando rios de dinheiro com procedimentos estéticos, com produtos caros, e que querem realmente cuidar da sua saúde e se voltar para o natural, se conhecer suas limitações, conhecer sua pele e ter esse conhecimento para evoluir e crescer e melhorar de fato a sua pele de forma natural, tá? A minha missão aqui é ser mentora de vocês, é ser professora de vocês, e eu coloco todo o meu conhecimento à disposição de vocês para que vocês consigam alcançar os resultados que vocês desejam, que vocês vêm buscando aí há muito tempo, e eu sei que vocês vêm buscando, tá bom? As inscrições para a nossa comunidade vai até no domingo, tá? Eu espero vocês. As 10 primeiras alunas, elas vão ganhar ali a consultoria individual comigo, tá? Ao vivo, eu e você ali, tete a tete, para eu conseguir fazer a avaliação da sua pele, conseguir entender um pouquinho da sua rotina, tá? No entanto, todas as alunas ganham a avaliação da pele. As 10 primeiras ganham uma consultoria individual. As outras que forem entrando, vocês também vão receber a avaliação da pele. Vocês recebem esse processo durante ali os 6 meses que a gente fica juntas, mas aí eu utilizo um outro método para avaliar, que é um método que é bem simples, né, que eu consegui desenvolver, que é avaliando ali a pele de vocês, mas vocês também recebem com precisão essa avaliação, tá? Eu espero vocês dentro da comunidade, eu tenho certeza que vai ajudar muito, agregar muito conhecimento na vida de vocês, e que com certeza todo esse processo vai no final trazer para vocês um grande resultado, tá bom? Essa semana a gente ainda vai ter a live de quarta, quinta e sexta, às 20 horas. Depois eu vou deixar para vocês o tema do nosso próximo encontro de amanhã, tá? As novas alunas da comunidade, sejam muito bem-vindas. Acredito eu que vou conseguir deixar os nossos encontros vou deixar os nossos encontros, tá?
online. Esses encontros aqui eu vou deixar gravados para quem não conseguiu ver, pelo menos por 24 horas ali dentro do Instagram. Para quem não conseguir assistir, se vocês querem rever, né, vocês conseguem rever depois esse processo, tá? Jaque, muito obrigada, tá? Eu sou professora, sou mentora de mulheres, sou especialista, né, em melasma, mas o que eu ofereço é realmente conhecimento para que vocês tenham autonomia, tá? Que as mulheres tenham autonomia de conseguir controlar e clarear o seu melasma de forma natural, tá? Porque eu acredito muito realmente que o melasma, ele é uma questão ali de saúde quase pública já, porque existem mais de 35% das mulheres no Brasil com essa questão de pele. Eu sou esteticista também, eu não trabalho nem em clínica. Poderia trabalhar, eu poderia estar em uma clínica fazendo peelings, fazendo vários procedimentos estéticos, fazendo tudo isso que todo mundo faz, que eu sei que todo mundo faz e eu poderia estar fazendo isso, mas eu não estou, tá? Porque eu acredito que o que eu estou fazendo é o que realmente é mais importante em relação a tudo isso. Eu não quero oferecer um tratamento milagroso que você vai gastar ali 5, 10 mil reais e no final você vai ter um efeito rebote, como acontece em muitos lugares, tá? Não tô criticando nem nada do tipo, mas essa não é a minha conduta, não é dessa forma que eu trabalho, não é nisso que eu acredito. Eu acredito na saúde integrativa, na saúde de dentro para fora. A gente consegue, de fato, entregar resultado, assim, todos os meus resultados, gente, que tem no meu Instagram, todos, tá? Vocês podem entrar lá e ver todas as minhas são alunas que entraram no meu projeto e fizeram um protocolo e foram aos pouquinhos limpando, desintoxicando, desinflamando, tá? E removendo o melasma dessa forma totalmente natural. Então eu não tô aqui para oferecer tratamentos, né, mirabolantes que custam, enfim. Eu não sei se algum dia da minha vida eu vou querer ter uma clínica, não sei, né? Isso vai ser pro futuro, não é algo que eu almejo, tá? Pra falar bem a verdade, porque eu gosto muito de viajar. Então, todo final de semana eu viajo, assim, praticamente todo final de semana. Então, pra você manter uma clínica, você tem que estar muito presente, aquela coisa toda. Eu faço trabalho voluntário em outras cidades, então eu vou pra Curitiba, São Paulo, Maringá, vários lugares. Então, assim, esse é um estilo de vida que eu gosto, porque me proporciona ajudar mulheres de todos os lugares do mundo, né? Eu tenho clientes, alunas no Japão, em Londres, em Lisboa. Se eu não tivesse esse projeto, eu não conseguiria atender pessoas em outros lugares, eu não conseguiria ajudar mulheres que moram em outros países. Isso para mim é muito mais gratificante do que ter apenas um espaço ali que eu vou estar ajudando pessoas só da minha região. Não faz sentido isso pra mim, tá? Não nesse momento da minha vida. Quem sabe um dia, né, que eu tiver mais velha, talvez, uns 30 anos, não sei, que eu não queira, né? A gente não tem tanta disposição para fazer tantas coisas, aí pode ser que eu até queira. Mas isso não é o meu intuito, tá? O meu intuito nesse momento é, de fato, ensinar mulheres, homens também, né? Porque eu também tenho alguns alunos que são homens, eles são um pouquinho mais reservados, mas também tem alunos homens que querem de fato aprender como clarear e controlar o melasma de forma natural. E isso é possível, mas a gente precisa ter conhecimento, tá? E eu sei que o conhecimento ele está espalhado aí em todas as partes, mas existe um protocolo, um passo a passo que você tem que seguir. E se você não tiver um protocolo, um passo a passo, tudo direitinho, você fica perdido, tá? Você fica perdido, você não sabe por onde começar, tá? E dentro da comunidade de beleza plural, você tem ali um espaço onde você vai começar e vai ter início, meio e fim. Início, meio e fim. E você pode começar esse processo sempre que você quiser, tá? O acesso à comunidade, né, é de 1 ano dentro da plataforma, que é a plataforma da Hotmart que eu utilizo, mas o acesso ao grupo VIP que a gente tem é de 6 meses. Então, durante esse período de 6 meses, eu estou ali à disposição das alunas para ensinar vocês, de fato, como controlar e clarear o melasma de forma natural, tá? Nós estamos indo agora para a 4ª turma desse ano, então são 4 grupos que eu administro, eu e a minha assistente. Então são 4 grupos que tem que mandar mensagem, dar assistência para as alunas, fazer a avaliação,
mandar os protocolos, tirar as dúvidas. Então, assim, são muitas e muitas alunas mesmo que a gente tem ali nesse projeto. Assim, ao todo, desde que eu comecei, já passou mais de 470 alunas dentro desse projeto. Mulheres que, de fato, aprenderam a controlar o seu melasma de dentro para fora e em casa, tá? E você precisa passar por esse processo se você não quiser gastar rios de dinheiro aí com esses procedimentos estéticos caros e tudo mais. A gente quer gastar com procedimento estético para deixar a gente mais bonita, né? Melhorar as olheiras, melhorar o colágeno, às vezes colocar um preenchimento aqui na boca para ficar com uns lábios mais bonitinhos. A gente não quer gastar com melasma, né? A gente não quer. Quer gastar com outras coisas, né? Com roupa bonita, com coisas bonitas, quer ficar bonita, mas não quer se preocupar com isso. Então a gente tem que usar a estética ao nosso favor, mas a gente consegue também de forma natural controlar e clarear o melasma, né? Existem muitos procedimentos estéticos que realçam a nossa beleza, mas a gente quer usar esses procedimentos, né? Aqueles que fazem ali o colágeno, aumenta colágeno e faz aquelas coisas. Isso eu sou super a favor, tá? Quando eu estiver precisando, com certeza eu vou aderir. Mas o que eu quero é que vocês não precisem fazer esses procedimentos por causa do melasma. Porque, de fato, né, se o seu organismo estiver inflamado, isso só vai, no final das contas, te causar um efeito rebote, tá? Então, meninas, venham para a comunidade, estou esperando vocês lá pra gente começar essa jornada, que se tudo der certo, tá? Vai começar a partir do dia 9 de junho, tá? Que é onde a gente começa ali a nossa semana do protocolo do chás, tá? Sexta-feira eu vou trazer um tema muito legal, se eu não me engano, que é sobre protetor solar. Então fiquem atentas e também vou tirar uns minutinhos para vocês tirarem dúvidas, tá? Então marquem as dúvidas de vocês aí num papelzinho, deixem anotados, que eu vou deixar um tempinho só para tirar dúvidas aqui de vocês em relação ao protocolo, à comunidade. Vou abrir caixinha também amanhã e aí a gente vai conversando durante a semana, tá? Parabéns por vocês estarem aqui, quase 9 horas da noite. E eu fico muito feliz de estar aqui na companhia de vocês, tá? Um grande beijo, meninas, e até amanhã, às 8 horas novamente. E vou colocar amanhã o tema do nosso encontro, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.